Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. A vida é feita de ciclos. Há momentos de chegada e de partida, de construção e de recomeço. Em cada um deles, o espírito é convidado a aprender, a amadurecer e a amar. Hoje, no nosso programa, vamos refletir sobre os ciclos da vida, à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Tudo no universo se move em ciclos. O nascer e o morrer, o plantar e o colher. Até mesmo a dor tem o seu ciclo. Ela chega, ela educa e se transforma em luz quando é compreendida. Os ciclos da vida é sempre tempo de renovar, é o nosso programa de hoje com a nossa querida Liz Maria Rajab. Seja sempre muitíssimo bem-vinda ao Esferas da Vida. Estávamos com muita saudade de você aqui no Esferas, Liz. E nós também. Realmente com muita alegria que nós nos encontramos aqui nesse Esfera da Vida, né? Falar da doutrina espírita, falar do Evangelho de Jesus, é algo assim muito gratificante, né, para todos nós. E eu fico muito feliz, né, de estar aqui novamente com vocês. E Liz, nós escolhemos esse tema junto a você, sobre os ciclos da vida, porque de fato nós vivemos grandes ciclos, tanto espirituais quanto materiais. E é importante neste momento do nosso grau evolutivo, né? O dia, a noite, o ano, o mês, as estações do ano, nós vivemos grandes ciclos. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a importância do ciclo para nós como espíritos. Então, como você disse, Priscila, tudo é importante e nós vivemos esses ciclos constantemente. Constantemente a gente vive esses ciclos da vida. A vida é formada, né, desses ciclos. O ciclo significa que você inicia, tem uma trajetória e vai finalizar sobre aquilo. Então, tudo na natureza é ciclo. E nós estamos inseridos na natureza, não podemos nos esquecer disso. Então, veja, nós, todo ser, como diz Leon Denis, está em meio a esse ciclo. E toda a vida faz essa trajetória, a história da humanidade. Você falou do sol, né? Se você vê o sol, a natureza, ele tem a sua hora e ele termina, aí vem um outro que é a lua. Com isso nós temos o dia e a noite. Nós temos também algo importante, né? Que é as estações do ano, que são os ciclos. Então a gente percebe que tudo começa, né? E faz o seu ciclo, encerra para um outro ciclo começar. Na vida do espírito é a mesma coisa. Na vida do espírito, que somos nós, porque nós não podemos nos esquecer que somos espíritos, que temos um corpo material. Nós não somos um corpo material que tem um espírito. Então, na nossa vida, a nossa vida é de ciclos. Iniciamos um ciclo
terminamos esse ciclo, reiniciamos outro. A própria reencarnação, ela vem e nos traz essa ideia de ciclos, porque da mesma forma que eu reencarno, eu estou iniciando esse ciclo. Uma nova existência. É uma nova existência, um novo recomeço. É a oportunidade que o Pai nos dá, não é? Para que a gente possa alcançar, vamos dizer assim, a nossa plenitude. É para isso que nós fomos criados pelo Pai, para irmos aprendendo. O próprio aprendizado é um ciclo. Nós não aprendemos tudo de uma vez, nós aprendemos, acabou esse ciclo, nós vamos começar um outro ciclo de aprendizado. Então, a gente aprende alguma coisa, aí a gente se acomoda naquilo que aprendeu, para que a gente possa digerir, faz parte desse ciclo. E aí que a gente digeriu, que a gente aprendeu, aí então a gente retoma outro ciclo, porque vem outro conhecimento. Então a nossa vida é uma vida descrita em círculos. Nós reencarnamos, como estávamos dizendo, estamos lá na fase do bebê. Ah, mas bebê não aprende nada. Aprende sim, aprende muito, né? Ele aprende que quando ele tem fome, é só ele chorar que a mamãe está ali. E isso para ele, aquele carinho que ele vai recebendo, é um aprendizado. Mas ele vai ficar sempre bebê? Não. Vai ter o dia que ele vai encerrar esse ciclo e vai iniciar um outro, que é a infância. E na infância, ele também vai ter o seu aprendizado. E a gente pode trazer, aprofundar essa questão dos ciclos, a gente pode se comparar, né, fazer uma analogia, uma metáfora da natureza e a nossa vida. Que temos bastantes momentos de renascimento, de inverno, de outono, primavera, verão. A gente passa por várias fases da vida, na existência, né, reencarnados também, e em várias existências enquanto espírito. E eu acho isso muito importante, porque essa questão do ciclo, Liz, traz para a gente uma palavra essencial para a evolução e na evolução, que é a mudança. É a transformação. É a transformação. E a gente tem dificuldade de encarar a mudança, a impermanência, a transformação. Muitas vezes a gente quer ficar ali acomodadinho, sem nenhum tipo de desafio, sem nenhumas vezes oportunidade nova, acomodados naquele mundo que já não é mais nosso, muitas vezes, não é? Isso é uma verdade. Se você for comparar, digamos assim, as estações do ano, né? Vamos pensar no outono, né? O que acontece na natureza, né? O outono as folhas vão ficando amareladas, alaranjadas, né? Fica aquela paisagem magnífica, eu pelo menos adoro, né? O outono, não é tanto calor, né? Estamos saindo do verão, não é? E veja que vamos entrando no inverno. Se a gente passar isso para as nossas emoções, não é? A gente começa a perceber a relação que existe entre as nossas emoções e as estações do ano, por exemplo. Então, no outono, nós estamos assim, muitas vezes, não é? Perdendo a esperança, chegamos no inverno, estamos lá, vamos dizer assim, escondidos, né, em nós mesmos. Num momento mais sofrido, dolorido, talvez. É uma dor, né? Então daí você está ali naquele inverno, você está fugindo, não é? A determinadas situações, a dor pode te trazer isso, não é? Mas veja que vem a primavera.
E o que isso significa? Na natureza é aquela explosão, né? De alegria, de cores, né? de flores, né? Significa que aquele momento em que eu fiquei lá reclusa, muitas vezes por conta da partida, por exemplo, de alguém, né? Alguém muito querido que retorna ao mundo espiritual. Então nós sentimos aquela partida, não digo perda, porque não perdemos nada. Segundo a doutrina espírita, não existe a perda, claro. Não é? Existe a separação, um até logo, né? Mas muitas vezes nós realmente ficamos assim, entristecidos, guardamos aquele momento, não é? Para nós é o momento que a gente está ali naquele inverno, mas a gente vem a primavera, a gente tem que buscar a primavera. Acredito que o importante sempre é a gente entender que existe a mudança. Existe essa que nem mudança. Sempre a gente vai ficar no inverno, nem na primavera para sempre, Não. Mas que esse ciclo da vida, ele se renova por meio das emoções, dos sentimentos diferentes, Sim. Mas a mudança, ela traz o Sim. Novo também. Você veja que Chico Xavier, ele dizia assim, tudo passa. O momento de dor passa, o momento de felicidade também. Porque a nossa felicidade ainda vamos dizer, como que um mosaico, né? Nós vamos colocando situações que nos traz felicidade para que a gente possa alcançar essa felicidade real, né? Essa felicidade que realmente nós precisamos acreditar que nós não somos criados pelo Pai para sermos assim, vamos dizer, só passar por dor, não. A dor, quando a gente pensa nela, tem que ser aquele pensamento de que o que ela está me fazendo é aprender. O que ela está me levando a aprender? Isso é muito, muito, muito importante. Liz Maria, aqui no Esferas da Vida de hoje, chegamos ao nosso momento Chico Xavier. A mensagem hoje chama-se Somente Hoje. Do Espírito Manuel Monteiro, é um lembrete suave aí, profundo também, de que cada dia é uma nova oportunidade de fazer o bem, de recomeçar, de semear o amor e aprender com o tempo. Momento Chico Xavier. Somente hoje, hoje a luz do presente. Dia como este dia em toda a vida terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar. Relações que precisas recompor. Gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Agora eu quero saber se você aí acredita na importância da comunicação, da divulgação do Espiritismo. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, fazem parte do Complexo André Luiz. E essas emissoras têm levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. Todos nós sabemos da importância gigante da divulgação do Espiritismo. Agora eu quero saber se você quer fazer parte desse grande movimento do bem,
levando a mensagem da doutrina espírita que faz toda a diferença na vida de todos nós, todos os dias. As emissoras precisam de você, a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova precisam de nós. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova e apoie muito essa causa. Garanta que essa mensagem do Espiritismo chegue a quem mais precisa. Liga lá no 0800 120 1838 ou entre em contato pelo WhatsApp 11 97834 2246. Seja sim um amigo da Boa Nova, ajude a espalhar a doutrina espírita. Pensem comigo, o Espiritismo tem uma TV espírita, tem um canal aberto espírita, gente, tem uma rádio, a gente precisa se unir para dar continuidade com esse trabalho de divulgação. Combinado? E agora, ó, com a sabedoria de Haroldo Dutra Dias, a gente reflete sobre o sentido da lei de causa e efeito, que é esse ciclo sagrado do plantar e do colher, que nos ensina que nada nesse mundo se perde e é sempre um grande processo educativo da vida. É interessante? Então ele chegou como? Chegou triste. Quando ele entrou no grupo, o Chico falou: Quincas, meu irmão, o que foi? Você está triste? Ele falou: ah, Chico, aconteceu isso, contou a história. Aí o Chico abraçou, aquele jeitinho do Chico, né? Abraçou, pegou a mãozinha, o braço com ele. Ficou um tempo sem dizer nada. Aqui fala assim, dando um cheiro, né? Fazendo um dengo. Depois o Chico virou e falou assim: ah, meu filho, é tão bom devolver. É tão bom devolver, não é? Tirar dói? Tirar dos outros dói? Claro que não. Não dói. Devolver dói. Então a vida vai nos ensinando, mudando a posição. Então hoje eu traio, amanhã eu sou traído. Hoje eu roubo, amanhã eu sou roubado. Hoje eu agrido alguém, amanhã eu sou agredido. Hoje eu calunio, amanhã eu sou caluniado. Hoje eu destruo a reputação de alguém, amanhã é a minha. Esses são os processos educativos da vida. Por que nós entramos nesses duros processos educativos? Por quê? Eles são fundamentalmente necessários. Eu preciso ir lá espetar o olho de alguém? Para quê? Para que a gente faz isso? Eu preciso fazer isso? Não se eu seguisse esse princípio que o Confúcio colocou lá, 500 anos antes de Jesus. Fala, ai, me deu uma vontade de cortar uma orelha agora. Estou sem fazer nada aqui. Estou doido para cortar uma orelha. Aí você pensa assim, imagina alguém chegando e cortando a minha orelha. Estou falando de Simão Pedro. Cortou a orelha do soldado mau, Jesus pegou a orelha, deu uma limpadinha, né, porque caiu na terra. Sim. Colocou a orelha no lugar e falou: embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Você acaba de perder uma orelha. Precisa disso? Não precisa. Essencialmente não precisa disso. Por isso que a primeira regra do ser humano moralmente integral é: antes de fazer algo, pensa, se coloca no lugar. Você gostaria que fizessem isso com você? Esse é o Chu. E finalizamos este bloco somente com uma fala do querido Divaldo Franco, que nos traz uma reflexão sobre essa verdade profunda que
A felicidade não é a ausência de dor, mas o resultado de transformar a dor em serviço, de fazer a vida uma estrada iluminada que aponte o rumo para aqueles que ainda virão depois de nós. Vamos conferir. Em uma noite de muito padecimento íntimo em minha vida, Joana de Ângeles disse uma frase que eu elegi como roteiro. Ela disse-me: faze da tua vida uma estrada assinalada por pegadas luminosas, para que todo aquele que venha depois de ti possa dizer: por aqui passou a luz, porque deixou setas luminosas apontando o rumo. Então a felicidade não é a ausência do sofrimento, não é a ausência da companhia, não é a ausência da dor. A felicidade é esse estado natural de compreender por que sofremos. E a reencarnação nos explica por que sofremos. Porque a reencarnação nos diz que nós somos semeadores e somos colhedores. Paz espera. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Oi galera, eu sou o Alok, eu tô aqui para te fazer um pedido muito importante. Eu e o Instituto Alok confiamos muito em uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. A gente quer te convidar para fazer parte desse movimento, dessa causa tão linda. Eu vi de perto, aqui no Brasil e também quando eu fui à África, que por meio desse trabalho a nossa ajuda realmente chega a quem mais precisa e faz a diferença na vida de milhares de crianças. O apadrinhamento na Fraternidade é muito mais que uma contribuição mensal. Ele realmente permite que a gente transforme vidas e ainda há muito a ser feito. Então, vem com a gente, apadrinhe você também. Apadrinhar é amar. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto à loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. Porta Joia Lingerie.
Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem é uma noiva, vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, o pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu, Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né, gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vem fazer aqui, ó, uma escolha, não é? Isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. E a gente volta ao nosso programa, ao nosso Esferas da Vida. Hoje a conversa é sobre ciclos da vida. É sempre tempo de renovar, com a nossa querida Liz Maria, que está conosco aqui presencialmente no estúdio. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre aqui o nosso querido quadro Desenho que Fala. Olhem lá, a mensagem de hoje é sobre os tempos difíceis. Vejam a menininha reflexiva com seu cãozinho aí olhando para o luar, né? Pensando, não deixe um tempo triste fazer você duvidar que Deus existe. Né? E é nesse momento difícil que Deus se faz ainda mais presença na nossa vida. Ora e sinta sempre a presença de Deus, porque Ele sempre está conosco. @Desenho que Fala, toda semana aqui no Esferas da Vida para vocês. Corram lá no Instagram, que tem o perfil @Desenho que Fala, e toda semana vocês, todos os dias, vocês vão ter mensagens diárias, espíritas, evangélicas, motivacionais, importantes, simples, para a gente seguir a nossa vida. Liz, momentos difíceis, nesse ciclo todo da vida, das nossas existências, e até como espírito, nós passamos por grandes dificuldades, porque muitas vezes o Espiritismo fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E essa frase muitas vezes choca a gente, porque a gente não quer passar por desafios, por dores, por perdas, porque, claro, a gente ainda muitas vezes não entende que a gente não perde, que não é uma dor, que é uma prova, que é pra gente também, né, seguir aí a nossa evolução espiritual. Mas os momentos difíceis acontecem com todos nós, independentemente de classe social, de planeta, muitas vezes, né, ou de país, de questão geográfica, nós passamos por grandes desafios. E como que o Espiritismo nos ajuda nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Liz? São duas colocações, eu acho importante a gente trazer diante desse quadro que você fala. Eu busco a questão de número 115 de O Livro dos Espíritos. Eu não costumo guardar, não, os números, né? Não precisa das também. Perguntas, mas esse eu guardo porque eu repito muito, né? Te marcou? Marcou bastante, porque eu acho que resume, na verdade, tudo aquilo que a gente está aprendendo. Então, Allan Kardec, né, o codificador, ele faz o questionamento se o pai, ele criou uns bons, outros maus, e o Espírito de Verdade, então, ele vem respondendo que não, que o pai criou todos iguais, sem conhecimento, simples, não é? Mas deu a cada um de nós uma missão, uma tarefa, para que a gente possa cumprir com essa tarefa para chegarmos a um objetivo. E o objetivo é a plenitude, a perfeição, pelo conhecimento da verdade.
Então eu acho que isso resume realmente tudo aquilo que a gente precisa buscar, não é? Eu saber que eu fui criada pelo Pai de maneira simples, sem conhecimento, ignorante, nesse sentido, e que o Pai me reserva tarefas a cumprir, não é? Porque eu tenho esse objetivo de alcançar a minha plenitude, a minha felicidade, a minha felicidade real, não é? Pelo conhecimento da verdade, faz com que eu busque essa verdade. Então, quando eu estou diante de uma aflição, que eu retrato como dor, não é? Se eu estou diante dessa aflição, muitas vezes provocado naquele momento, ou outras vezes trazido, né, de um outro ciclo da vida, né, que nós tivemos, um outro ciclo da existência, não é? Não importa. Se eu entendo que eu preciso passar por isso para atingir a perfeição, quer dizer, é o ampliamento do meu conhecimento, eu entender que eu sou espírito buscando me redimir perante a lei de Deus, eu entendo isso como dor, não como sofrimento. Porque eu não vou sofrer diante daquela aflição, porque conflitos nós não vamos ter. É o conflito entre o bem e o mal, não é? Nós vamos ter esse conflito, não é? Será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou fazendo mal? Não é? O que seria o mal? Não, mas o mal não existe. Então isso é um conflito que ainda nós guardamos em nós, devido ainda ao nosso estágio evolutivo. Então a dor é um aprendizado que vai fazer com que a gente vá minimizando, não é? Esses conflitos, porque eu vou entrando em contato com a verdade, vou encontrar com a verdade. E muitas vezes a gente percebe que aquele choro valia ouro, que aquela dor era importantíssima para você ter uma visão mais ampla da vida maior, que é a vida espiritual. Não é? E você veja, pensando nisso, vamos trazer uma passagem de Jesus, né? Porque Jesus, ele fala que ele ia embora, mas ele ia pedir ao Pai que mandasse um outro Consolador para reviver aquilo que ele havia ensinado. Então isso é muito importante, e eu gosto muito daquela passagem que ele fala do filho pródigo, mas o retorno desse filho, né? O retorno desse filho. Somos nós todos. Que todos somos. Então veja, esse filho pede ao pai, não é, tudo que pertencia a ele, e ganhou o mundo, não é? E aí ele gastou com os prazeres, né? Ele gastou com tudo aquilo que não tem valor, até que um dia ele se viu sem nada, ele perdeu tudo. E com o mesmo vazio. E ficou um grande vazio, você falou bem, ficou um grande vazio dentro dele. E foi nesse momento em que ele vivencia esse vazio, e esse vazio é a dor, né? Esse vazio é a dor. Ele tem aquele momento do despertar. Não é do despertar, porque ele se vê, né, segundo a parábola, Jesus trazendo, ele se vê envolvido com os porcos. Naquele momento, naquela época, trabalhar com porcos não era bom, porque eles achavam que os porcos eram animais que não eram sujos, né, que traziam doenças, então não tinha valor. E ele começa a analisar a vida dele diante daquilo que ele tinha enquanto estava com o pai dele. E ele começa a perceber que lá com o pai, ele tinha muito mais. E aqui onde ele está, ele não tinha quase nada.
é o momento de despertar. A dor, Priscila, nos leva a esse momento do despertar. Nós despertamos para uma realidade. É sairmos de um nível de consciência em que nós nos encontramos ainda de sonhos, né, de sono, né, de adormecimento, justamente para o outro nível, que é o do despertamento. Quando nós despertamos, nós começamos a perceber que aquela dor, ela está querendo nos dizer alguma coisa e nos leva ao arrependimento. E este arrependimento é que faz com que este filho retorne à casa paterna. Não, ele decide, ele não tem dúvidas, ele decide dizendo, não, eu vou voltar para o meu pai. Então, a dor para nós seria isso. Nós muitas vezes pegamos caminhos que não são caminhos adequados, nós nos afastamos daquele caminho de Deus. É justamente, talvez até pela nossa própria ignorância, porque nós vamos aprender justamente com as nossas quedas. Com as experiências. A gente cai e a gente aprende, a gente tem a experiência, os ciclos da vida, entendeu? Então eu caí, mas eu completei tudo aquilo, eu percebi que eu errei, então eu retorno novamente, não, né? Eu retorno desse ponto, né, em que eu estou, já com algum conhecimento. Esse conhecimento que nos traz a fortaleza, nos traz o fortalecimento. E aí eu não tenho dúvidas, eu quero voltar para o meu pai, né? Eu quero voltar pela estrada. Não significa que não vamos errar mais, porque lá na frente nós vamos errar ainda. Então a dor, ela não é sofrimento. A dor é um processo de reconhecimento. Processo educativo, para que a gente ganhe maturidade espiritual, força espiritual. É um processo educativo, onde a gente vai aprendendo, porque eu tenho que conhecer a verdade. Não é lá o que o Espírito de verdade nos diz ao codificador. Eu tenho que conhecer a verdade. Mas a verdade, ela vem em doses homeopáticas, porque eu preciso estar preparada para isso. O próprio Cristo, ele disse, eu não pude dizer tudo, mas virá um outro Consolador, que virá falar tudo aquilo que eu não pude falar. Mas por que Jesus não pôde falar? Nós não tínhamos maturidade ainda. Imaturidade. Não adianta, se ele falasse tudo o que ele tinha que falar, como que realmente deveria ser, né? Então aí, veja que tudo é um ciclo. É isso mesmo. E agora a gente tem uma pergunta aqui, será que é possível a ciência estudar o invisível? Chegamos ao nosso quadro Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado, dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. E é ele, né, com ele que a gente conversa agora sobre esse assunto. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Na ciência, nós sempre, de alguma forma, em algum momento, estudamos o invisível. Porque para fazer ciência de verdade, eu tenho que propor algo que até que eu não estou vendo. Um exemplo clássico é o caso da genética. A gente aprende no ensino médio o Mendel, que ele estudou a questão de ervilhas lá, uma rugosa, uma lisa, cruzava, o que acontecia. E ele descobriu, fazendo esses cruzamentos, que as informações da hereditariedade iam em pacotinhos. Ele não tinha a menor ideia que era esse pacotinho, mas ele deu um nome pro pacotinho, gene. Então
Então, gene é o nome que ele deu para um pacotinho de informação que passa de uma geração para outra. Sim. Só 100 anos depois vai descobrir que o DNA dupla hélice, não sei o que lá e tal. Então, ele precisou pensar em algo que ele não está vendo, mas que tem implicações objetivas verificáveis e testar. É isso que ele fez. Então, a ciência sempre vai fazer isso. A teoria científica vai sempre extrapolar para algo que você não está vendo, mas que você pode testar com observações. Dado tudo isso, na espiritualidade, como é que eu estudo isso? Primeiro, eu posso estudar se o envolvimento, a pessoa que acredita nisso, que frequenta um grupo religioso, etc., o quanto isso pode impactar a vida das pessoas. Melhora a depressão, piora, aumenta a mortalidade, piora. Isso a gente investiga, isso tem milhares de estudos nesse sentido. Isso é um ponto. E existe o segundo, são as experiências espirituais. As experiências são chamadas de espirituais porque as pessoas alegam um contato com uma dimensão transcendente. Então, por exemplo, uma experiência fora do corpo, uma experiência de quase morte, uma experiência de ver um parente falecido, experiência de contato com o divino, tem vários tipos. Então a gente pode estudar cientificamente de várias formas. Nós podemos estudar, por exemplo, quem são as pessoas que têm essas experiências. Havia uma ideia, por exemplo, que seriam pessoas com doenças mentais. Podemos estudar como que está o cérebro. Será que o cérebro está alterado de uma forma ou de outra? Podemos usar a genética. Tudo isso a gente tem feito, tá? Podemos estudar o perfil psicológico dessas pessoas. Podemos estudar o impacto sobre as pessoas. A pessoa teve uma experiência de quase morte. Como se impactou na vida dela? E, por fim, o mais desafiador de tudo, que é o que a gente também tem feito muito, é o quanto essas experiências podem realmente sugerir que a pessoa está realmente com contato com algum aspecto não material da realidade. Então, por exemplo, uma experiência de quase morte, a pessoa descreve que se viu fora do corpo. Eu tenho evidências para testar isso. A pessoa refere que viu alguém que já faleceu, ou viu alguém que já faleceu. Como que eu posso testar cientificamente isso? Isso também é um tema que a gente tem trabalhado. Finalizamos este bloco com este trecho especial com o querido Raul Teixeira, que nos convida a refletir sobre o porquê, para algumas pessoas, parece que está tudo errado na vida, Liz. Por que será? Cada qual de nós mobiliza à sua volta as energias da vida, as energias mais variadas, de acordo com o amadurecimento do nosso psiquismo. Pessoas que pensam mal, que pensam para baixo, elas estão sempre vivendo situações infelizes e acreditando que seja a culpa de Deus, da vida, dos outros, sem que se deem conta de que nós próprios fomentamos o caldo de cultura no qual desejamos viver. Se a criatura pensa sempre para baixo, ela é pessimista por sistema, ela é negativa, vai contaminando os fluidos à sua volta e ela passa a viver nesse clima, nessa psicosfera. E as criaturas dizem assim: comigo não dá nada certo. Eu nasci sob o signo do azar. Tudo comigo dá errado, mas ela não tem outra coisa para dizer, ela só fala isto. E ela vai se fixando nessas energias envenenadas que ela própria produz e que entram na sintonia de outros que produzem energias similares. Daí as pessoas infelizes adoram as pessoas infelizes e se juntam, e quando uma conta uma desgraça, a outra conta uma desgraça maior, porque elas se alimentam disto. Se não houver uma desgraça para contar hoje, a desgraça do dia, a desgraça update, a criatura fica infeliz, ela se alimenta daquilo. Do mesmo modo que os desportistas adoram conversar com desportistas, porque trocam energias do mesmo teor. Do mesmo modo que as pessoas de bem gostam das pessoas de bem, não significa que elas não vão socorrer as pessoas do mal, mas agrada-lhes a convivência com seus iguais, energeticamente falando. Lei de sintonia, lei de afinidade. E é dessa forma que vamos percebendo que somos, muitas vezes, os artífices da nossa desdita, pelo poder do nosso psiquismo, pela força de nossa vontade. É exatamente nesse campo da vida humana
onde nós ainda guardamos brutal ignorância relativamente aos poderes que temos, não foi sem sentido que um dia o homem de Nazaré disse à humanidade ao se referir aos seus discípulos: tudo que hoje eu faço, podereis fazê-lo e muito mais, se o quiserdes. Paz espera. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tudo isso de forma gratuita e por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem é uma noiva, vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, o pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu, Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, o animal print, né, gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vim fazer aqui, ó, uma escolha, não é? Isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsariimoveis.com.br.
A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Voltamos ao nosso Esferas da Vida. Falamos hoje sobre os ciclos da vida. É sempre tempo de renovar com ela, a querida Liz Maria, da cidade de Araraquara. Liz, eu não te apresentei no primeiro bloco, agora que eu tô lembrando. A Liz, a gente falou a Liz, porque a Liz tão conhecida, tão aqui perto da gente. É de Araraquara, né, Liz, do Centro Espírita. Conta pra gente um pouquinho, só o centro. Eu pertenço, né, ao Centro Espírita Ismael. Ismael, isso. É um centro pequenininho, né? Muito acolhedor. Mas é um centro que tem, assim, muitas atividades, né? Vamos dizer, são poucas as pessoas que ali estão, mas são aquelas pessoas que realmente dedicam, né? O seu tempo, o seu trabalho, né? Ali. Então, é muito gostoso estar ali, né? Um centro pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo. Muito bom. Liz, falando aqui no nosso encerramento, né? Estamos no último bloco. A gente podia falar um pouquinho sobre o envelhecer, o processo, dar sentido ao envelhecimento. Porque o envelhecimento também é uma fase importante da vida dessa existência espiritual e, acredito eu, de muito aprendizado e muitas reflexões. Com muita sabedoria, eu acho, nessa idade já. Muita. Muitas vezes a gente tem medo de envelhecer, né? E talvez esse medo de envelhecer esteja ligado ao fato de que logo a morte vai nos chamar, né? Nesse sentido. Mas veja que Leon Denis, no seu livro O Grande Enigma, ele vem falando da velhice como sendo aquele momento em que de muita sabedoria. Então, que a pessoa que chega a esse momento da velhice, que ele é capaz de ter vivenciado todas as etapas, se acertou, se errou, não importa, mas na velhice ele atinge a sabedoria. Ele entende quando é tempo de falar e quando é tempo de se calar, né? Então ele é assim, é um momento que realmente de reflexão, não pelo medo, mas por saber que vai retornar à pátria espiritual. À pátria espiritual, tendo cumprido a sua tarefa de uma forma boa ou ainda, né, com alguns sinões, né, com algumas vírgulas, mas ele está retornando. Encerrou-se o ciclo desta existência, mas ele precisa saber que outro ciclo vai iniciar. Esse ciclo lá no plano espiritual, onde ele vai estar em contato com aqueles que já partiram antes dele e agora ele está retornando ao plano espiritual para uma nova existência. Para a continuidade da vida do espírito. Pois é, porque veja, essa é a misericórdia do Pai em nos dar quantas existências forem as necessárias para a gente chegar no alvo.
que é o nosso aperfeiçoamento. Portanto, aquele que atingiu a velhice, ele deve estar feliz, porque ele conseguiu, não é, ultrapassar todas as fases do bebê, da infância, da juventude, da madureza e chegou na velhice. Significa que a velhice, a criatura não precisa fazer mais nada? Pelo contrário, quanto ela ainda tem para realizar na vida. Existem depoimentos de espíritos que chegaram a essa fase da velhice e que não aproveitaram. E aí eles dizem lá, quanto tempo eu perdi, não é? Eu perdi por não aproveitar mais o tempo. Porque muitas vezes, né, Priscila, a gente fala assim, eu não tenho mais o que fazer. Já eu desencarno. Mas tem que se preparar para os novos tempos, para a renovação. Gente, estamos aqui aprendendo. Quanta coisa eu posso fazer? Eu posso ler, não é? Eu posso atender o meu neto, eu posso contar histórias, eu posso reviver o meu passado. Quanta coisa eu ainda posso fazer? E muitas vezes a gente deixa o tempo passar. A gente tem que trazer vida para a fase do envelhecimento, né? Sim. Porque existem descobertas que muitas vezes só no envelhecimento a gente tem a sensibilidade, a madureza para se envolver e aprofundar com certas questões. Sim. Nada é por acaso. Se Nada. estamos vivendo é porque estamos precisando ainda e cada vez mais desenvolver aprendizado. Sim. A gente não sabe quando formos, né, mais evoluídos, quanto tempo a gente tem. A gente não sabe nada. A gente tem que aprender muita coisa. Então, eu acho assim, eu penso, né, que a velhice, ela não é uma fase que é para trazer medo, para trazer insegurança. Não. Cumpriu com aquilo que era necessário. Se cumpriu tudo ou não tema cumpriu, a morte. Não importa. A morte não existe. Aliás, o Espiritismo, ele veio matar a morte. É isso mesmo. E chegamos na dica da editora O Clarim. Vamos ver hoje, é uma dica de um livro interessante, é uma nova edição de Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo. Totalmente revitalizada essa edição de sua mais conhecida e completa biografia. Olha, coisa boa, hein? E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Assine, receba aí na sua casa, seja também, às vezes, um assinante digital, mande o WhatsApp no 16 992706575, 16 992706575, ou entre lá no site www.oclarim.com.br. Esferas da Vida, mais um Esferas da Vida para todos nós. Liz, muitíssimo obrigada pela sua disposição, pelas reflexões, pela conversa, por estar aqui presencialmente. É sempre uma alegria recebê-la. A alegria é minha, Priscila. Que bom estar aqui com vocês mais esse dia. A gente fica feliz demais e a gente agradece a todos vocês também por estar conosco toda semana. Toda semana o Esferas da Vida traz reflexões importantes que preenchem a nossa alma, o nosso coração com o alimento mais importante, que é o alimento espiritual. Um beijo para todos vocês, até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas.
Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.